Meia monte. Fala comigo. Tá bem? Você aí? Eu sempre fico pensando sobre o que da arte brasileira, o que da criatividade brasileira tem impactado o mundo, respeitando a sua regionalidade, né? Tipo, quando eu penso em arte brasileira no mundo, eu penso no funk, por exemplo, que já tem DJs, produtores, artistas crescendo pra caramba. O próprio futebol também, como meio de expressão, também é um grande exemplo. O samba, há um grande tempo atrás e tal. E eu fico pensando sobre, qual que é o projeto brasileiro que está levando esses artistas lá para fora, assim. Não sei se existe um projeto agora, mas eu sinto que as artes plásticas, ela pode ser um movimento... Aliás, ela já é um movimento de artistas novos, contemporâneos, pretos que estão expressando essa experiência preta brasileira para o mundo, assim. Vejo você, o próprio Max, tipo, Heloísa Ariadne também, que eu gosto pra caramba, Zé Palito, enfim. Vários artistas muito legais, assim. Quando você chega nesse espaço, agora na sua segunda grande viagem internacional depois de Paris, assim, agora você fazendo uma residência e depois fazendo a exposição das suas obras, o que você sente que você leva de identidade brasileira para lá, sacou? Tipo, qual que é o seu diferencial criativo como esse artista que tem toda a sua particularidade, que quando você chega lá, você se posiciona como um cara criativamente diferente que traz uma identidade sua? Cara, excelência em pesquisa, assim, rigor estético. Eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande, mesmo assim, quase que obsessiva numa pesquisa, assim, de olhar para a história, olhar para o trabalho, entender a minha pesquisa e como eu vou traduzir isso. Porque é isso, a dimensão do objeto, da linguagem pictórica, ela não dá conta para tudo que a gente quer falar. Ela dá conta parcialmente de uma parte complexa do que eu estou pensando conceitualmente, mas ela abrange tudo isso. Então, por isso que é conjunto, né? Vou trazer uma parêntese, né? Que uma vez Preta Gil me disse no festival, a gente estava no festival, eu encontrei ela e ela virou e falou, pô, a gente estava se conhecendo no começo, assim. Ela falou, cara, eu gosto muito do seu trabalho porque ele traz muito da cor do Brasil. Eu comecei a entender de fato que eu tenho uma paleta, uma identidade artística que traduz muito o Brasil, só que uma das minhas preocupações é justamente não cair nesse lugar do exótico, né? O Brasil, ele é uma potência que exporta culturalmente uma complexidade para o mundo. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente, durante séculos, por causa do empreendimento do colonialismo, a gente caiu durante séculos numa armadilha de ser olhados como exóticos. Existiram as missões, a missão francesa, a missão holandesa, a gente teve vários grandes pintores que, mesmo que problemáticos, foram grandes artistas que passaram por aqui, criaram um imaginário sobre o Brasil, exportaram isso para fora ao longo dos séculos, né? E eu acho que a minha maior preocupação é subverter esse lugar de exotismo, eu acho que eu trago uma boa pintura, uma boa pesquisa que traduz a dimensão do que é a cor do Brasil, que traduz sutilmente entre as entrelinhas, né? Porque ela é uma pintura que ela é figurativa e abstrata, ela não te dá tudo. Sim. Ela não te dá tudo, e ao mesmo tempo que ela traduz essa complexidade através dos símbolos do que é a dimensão do Brasil, né? Eu diria que o que dá para levar enquanto construção para fora é o depois do apagamento. No Brasil, eu estou lidando com o apagamento da história do Brasil. Lá eu estou lidando com o que é depois desse apagamento. Já estou lidando com uma consistência, além da arqueologia de uma memória, assim. Sim. É isso que eu quero deixar lá. Pô, incrível. E você fala muito sobre pesquisa, né? E eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nesse lugar, assim. Essa sua pesquisa atualmente, agora, 2025, para essa coleção, qual foi a base dela? Quais foram os pilares? Eu acho que quando a gente pensa, os trabalhos, as séries de trabalhos, os trabalhos, eles sempre estão conectados a trabalhos de uma certa maneira anteriores, assim. Como se fosse o álbum, né? Como se fosse um álbum. Eu acho que a primeira exposição, eu estava lidando muito com os retratos, né? Tinha aquela questão da série da Vogue, que
que ela não estava só falando de um aspecto social de uma revista de moda datando um tempo. Não, ela estava lidando com a complexidade do retrato, lidando com figuras que que eu descobri muito tardiamente, como todas as referências pretas, como é que eu vou descobrir com 27, 26 anos de idade, 25 anos de idade, figuras que foram importantes para a história do Brasil, mas isso tardiamente, porque eu não aprendi isso na escola. Enfim, acho que a primeira exposição lidava com a dimensão do retrato, a segunda exposição ela vinha, eu encaro, o primeiro ato é o segundo ato, a segunda exposição eu já tratava como um álbum, né? Cada faixa ali, cada tela era como se fosse uma faixa musical. Eu entendi que eu precisava dar 2 movimentos para trás para poder avançar um à frente. Para eu falar sobre a dimensão dos retratos que eu havia falado antes, da complexidade desse reconhecimento tardio, dessa falta, eu precisava entender que existia um movimento que foi voltar para o recôncavo baiano, entender a dimensão do surgimento do Rio de Janeiro, da complexidade da história do Brasil, voltando para esse movimento que se dá no recôncavo, né? E porque tem particularidades da história do Brasil que me interessam muito, que eu precisava fazer esse movimento. E esse terceiro movimento, eu estou falando sobre tempo também. Existe um tempo que ele é o tempo das pessoas racializadas, que ele vai se dar de uma outra maneira. Como a gente não teve o direito ao retrato. Quantas pessoas pretas a gente conhece que tem um álbum de família dos pais, assim, que tem um álbum de família que conhece o avô. Eu acho que eu estou lidando com a dimensão do tempo, assim, o que você falou que você viu aqui. Memória e registro, né? Memória, documentação. Então, existem símbolos muito sutis que estão aqui, que ele faz parte de uma memória afetiva e ao mesmo uma memória afetiva coletiva, que traduz família, mas não necessariamente o sentido da família diretamente. Eu acho que a dimensão do tempo, da construção econômica, da construção política, está aqui nessa terceira parte, assim, nesse terceiro ato. Cara, uma parada que me interessa muito, assim, sempre quando eu falo com artistas que eu admiro, assim, em geral, principalmente artistas da minha geração, é tipo o processo criativo, né? Acho que de forma muito errada, a gente entendeu que o artista é aquele cara que só cria a partir da inspiração, que ele fica ali, que ele é um cara meio vagabundo, e quando ele vem o espírito da arte, ele vai lá e cria aquela coisa genial. Visão romântica, né? Aquela visão romântica, assim, e é muito maneiro quando a gente conversa com artistas muito trabalhadores, assim, eu sei que você é um deles, que pelo que parece você tem uma musculatura para a sua criatividade, né? A sua criatividade, ela, claro que existe um momento que você vai estar muito mais propenso a criar um negócio muito legal, mas eu sinto que existe uma consistência, uma constância de criatividade ali que força a você sempre estar perto daquela sua excelência criativa, né? Queria entender um pouquinho mais sobre isso. Como é que funciona para você? Você é um cara que está ali constantemente criando ou você é um cara que consegue dosar isso para a sua vida? Cara, eu tenho uma constância de vir para o espaço, vir para o ateliê. Eu estabeleci uma rotina que eu até brinco, né? Tipo, quase CLT. Eu venho de segunda a sexta, e aí eu tenho um horário que eu chego e no horário minimamente que eu saio, mas eu acho que a constância de vir para cá, ela quebra um pouco, existe o imaginativo de várias pessoas sobre entender isso como um trabalho também, né? Que ele exige rotina, exige como é que se fala? Um esforço intelectual muito grande, não é só, é um trabalho que exige um esforço intelectual, porque ao mesmo tempo existe a minha perspectiva quanto pessoa, até onde mistura a minha vivência, que se entrelaça com a minha pesquisa e meu trabalho. E esse esforço intelectual, ele impacta também no meu esforço físico, né? Então, por exemplo, eu tenho uma rotina de vir para cá, entender isso como um trabalho, de pesquisar, e mesmo quando tem aquele momento que você falou, existe as nuances de produção que está ao ápice e existe a que você produz menos, né? Isso é extremamente normal. Sim. Eu acho que mesmo tendo esses momentos onde eu estou produzindo menos, eu continuo vindo justamente para entender, para olhar para o conjunto que está lá, que está aqui no ateliê. Por exemplo, às vezes eu venho para cá e fico facilmente 3 horas só olhando, assim. Uma coisa que eu comecei a estabelecer como isso mais para esse ano, como um aspecto de que eu preciso, para mim mesmo, para minha rotina de trabalho, não estar com o telefone, assim. Pô, isso é uma distração absurda, né? Exato.
é não tá com o telefone constantemente ali comigo. Do tipo, óbvio que ele tá ali, eu coloco o fone, fico imerso nas músicas e eu coloco o Não Perturbe e olho, óbvio que eu vou olhar em algum momento, mas quando eu tô, tipo, pintando mesmo. Sim. Eu tento não pegar o telefone justamente porque, cara, acho que a gente a afetação, o nível de distração, o nível de dispersão Sim. atrapalha muito, né? Tem um ponto que eu acho que pro artista plástico, acho que ele resolve uma insegurança de todo mundo que é criativo, que é o você colocar a sua ideia no papel, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande eu estou enxergando aquilo ali, mas a ação de eu pegar a caneta, escrever aquele roteiro e organizar aquilo num processo para eu entregar o meu produto final, isso é uma dificuldade muito grande que você passa por vários questionamentos, né? Tipo, pô, será que essa ideia tá valendo a pena? Será que faz sentido isso aqui? Será que, pô, tô indo para esse lugar? Isso aqui pode ser uma loucura. E tem muitas ideias muito boas que podem morrer na sua própria cabeça e você nem vê ela pronta, né? E eu acho que, eu não sei se vocês passam por isso também, porque como vocês são artistas visuais, o processo de você chegar até o quadro e você olhar para aquilo ali e você gostar daquilo, para você é uma parada dolorosa ou você tem essa facilidade de, pô, peguei, pintei, gostei, maneiro, vou soltar, ou você fica sempre nesse meio do Caraca, caminho? pô, isso aí, acho que isso aí é o grande. Isso é uma das coisas que me desafia, assim, de se usar a palavra dolorosa. Não é doloroso, é inquietante. Uhum. Do tipo, vou dar um exemplo de uma conversa. Luiz Antônio Simas, uma vez no ateliê, eu cheguei, a gente conversando, ele escreveu um texto para uma exposição de São Paulo, para mim, a gente conversando, tomando cerveja. Eu, Simas, quando você sabe que um livro está pronto? Às vezes ele falou assim, tipo, às vezes não tá, mas existe uma pressão para que ele esteja pronto e você se precisa entregar. Porque às vezes a coisa está pronta e você só está ali. Remoendo, né? Tipo, Exato, exatamente isso. Você está ali e está pronto, né? E se deixa, se fica, você fica adicionando coisas ou apagando coisas. Cara, eu acho que parte do meu processo, tá com para essa exposição, por exemplo, eu estou criando um conjunto. É muito interessante você estar com esse conjunto, você acompanhar esse conjunto e conseguir visualizar o conjunto. Eu acho isso incrível. Tem um momento que eu, particularmente, eu preciso não estar mais com esse conjunto, não, talvez não o conjunto como um todo, mas não estar com uma outra, tá no ateliê, porque se torna uma repetição. você precisa largar um pouco. Um pouco. Uma coisa que eu não, cara, uma coisa que eu não fazia, eu tô fazendo muito recentemente, eu não fotografava as obras. Uhum. Porque eu sabia que, a partir do momento que eu saía do ateliê, se por acidente, porventura, eu olhasse meu telefone e olhasse a foto que eu fiz, e depois do ateliê você olhar para a imagem, eu não fotografava por esse aspecto, assim, de tipo, caraca, se não dá uma inquietação, eu vou querer voltar para o ateliê correndo. Cara, no meu antigo ateliê isso já aconteceu mesmo, assim, de olhar uma coisa, já ter saído do ateliê, passar horas e querer voltar, não é consertar, mas para adicionar, porque era o momento de adicionar. E dá para adicionar? Sempre dá, Pergunta pô. de Pô, leigo sempre dá. no... Sempre dá, sempre dá. É porque eu acho que a pintura ela te permite ir e voltar, né? O tempo da pintura não é um tempo linear. Uhum. Você pode ir, acho que a dimensão quase fala de física, assim, tipo a dimensão do tempo ela não é linha reta, né? Você pode, eu acho que é o único lugar que talvez você volte. Você pode só voltar no tempo. Acho que a pintura te permite. É o único lugar que, tipo, é isso, te permite voltar no tempo, assim. Voltar na origem, né? Na origem, né? Tipo, por exemplo, eu não faço croquis. Não é que eu não faço, eu tenho croquis, eu tenho mais croquis de detalhe, mas eu não tenho croquis de uma pintura como um todo, assim. Antes eu sempre desenhei, sei lá, se eu vou fazer tem um elemento específico que é uma planta que eu quero adicionar, especificamente, que eu bati o olho nela, andando na rua, eu fotografo, eu faço minimamente um croquis, e aí depois eu busco uma outra imagem, além da minha imagem, para esse mesmo tipo de planta que eu achei, porque eu gosto da ideia de misturar a paleta durante o processo, assim. Pô, isso deve ser maneiro, né?
a mistura da paleta também te coloca no lugar de risco, que também é um desafio, né? Exato, porque, por exemplo, vai ter vários tubos de tinta que eu pego, sei lá, tem um amarelo de Nápoles. Se eu misturo ele com azul real, o azul da Prússia, na hora que eu misturo aquilo ali, no gesto mesmo, completamente intuitivo, que Uma identidade. Exatamente. Porque eu sei, se eu misturar tantos por cento, um pouco de tinta azul com um pouco de amarelo, vai criar um determinado tipo de cor específica, eu sei. Só que eu acho que a mistura na hora... Eu acho que é aí que entra o lugar do conhecimento junto com inspiração, né? Exato, né? Porque você precisa desse momento de inspiração para você deixar o acaso e o mistério fazer um pouco do seu trabalho também. Exato. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter a técnica de como você construiria aquilo ali sem aquela inspiração para dar em algo, né? Isso aí isso de fato é uma técnica, assim, tipo, eu acho que entendeu, acho que a maior dificuldade, tá, isso é uma coisa que eu cada vez mais eu tenho conversado com outros artistas ou pessoas que queiram, falam assim, pô, mano, o que eu faço para poder, caraca, pro meu trabalho evoluir nesse lugar? Porque a gente, tipo assim, cara, recebe várias coisas de uma galera que pinta muito e que nitidamente tem essa insegurança, que eu também vou ter as minhas inseguranças, né? Que é o seguinte, como eu faço para isso e aquilo? Acho que o maior, talvez, privilégio a partir do momento que você consiga entender isso como a sua profissão e que as coisas caminham para que isso seja a sua profissão, é o tempo de dedicação para o trabalho. Eu acho que ele é um trabalho que tem... Você conseguir viver de arte, você conseguir ter isso como o seu ofício, pensando no Brasil e pensando culturalmente, é muito difícil. Então, a partir do momento... Acho que todo artista ele precisa de dedicação, ele precisa de ateliê. E a pintura precisa de constância. Sim. Talvez tenha brechas, furos, técnicas e processos que vai impactar na sua identidade, que só o tempo de ateliê vai te dar isso, entendeu? Muito importante você falar sobre isso, assim, principalmente para essa mensagem para esses artistas que sempre estão nessa dúvida, né? Eu acho que existe um ponto também sobre esse processo criativo do artista plástico. Óbvio que muitos grandes artistas têm muitas equipes também para trabalhar juntos, sacou? Óbvio que você também não está sozinho. Mas eu sinto também que os seus quadros de grandes artistas plásticos, é quase como se fosse um espelho, né? É muito do que ele enxergou das suas vivências familiares. Acho que tem muita coisa de família, tem muita coisa de maternidade aqui dentro do seu trabalho, mas é quase como se fosse um espelho seu, quase como se fosse um quadro seu, sacou? Do que você está enxergando. E eu sinto que, de alguma forma, esse espelho ele precisa estar muito alinhado com quem você é sozinho, né? Com essa sua solitude, sacou? A gente tem uma vida social muito legal, a gente tem amigo pra caralho, tipo, e isso eu acho muito legal em você também, que você tá sempre nos lugares e tal, com seus amigos, com a sua tribo, assim. E de alguma forma você precisa de se isolar para você tirar da sua cabeça aquilo que é uma das coisas mais bonitas suas, que são as suas visões, né? Como é que você lida com essa solitude, assim, artisticamente falando e também pessoalmente falando? Você briga com isso? Você conseguiu enxergar um lugar de escoar essa sua criatividade a partir da sua solidão? Ou isso é uma viagem, assim? Não, eu acho que... Falei isso até recentemente. Eu acho que o artista ele é muito solitário, cara. O artista, ele é solitário. E aí eu acho que talvez esse seja o lugar mais romântico da minha fala, assim. O artista ele é muito solitário porque tem coisas que você... O que passa dentro da minha cabeça é isso que você falou, né? Eu acho que o trabalho, ele tem uma dimensão política. Existiu uma experiência prévia à criação de qualquer tipo de trabalho, qualquer pintura que você viu, que você está vendo, existe uma vivência prévia à existência dela. Sim. E eu acho que tem coisas que vão passar na minha cabeça que eu não consigo traduzir isso nem falando, talvez nem pintando, e esse tempo é um tempo de solidão mesmo, assim, de estar comigo mesmo. Uma coisa que bate muito para mim de estar no ateliê, cara, eu preciso estar sozinho em vários momentos, assim. Houve momentos que eu, enfim, tá com assistente. Eu preciso, em vários momentos, pintar, produzir
pensar completamente sozinho, porque não é nem aquele... Eu acho que uma segunda pessoa, do momento que eu estou produzindo, eu acho que existe uma primeira fase que eu preciso ultrapassar antes de mostrar o que eu tô produzindo. Antes de trazer outras pessoas, Exatamente. você precisa dar um passo que é só seu, né? Exato, porque eu descobri que qualquer coisa que a pessoa qualquer tipo de camada de interpretação que ela vai falar, talvez nem seja o que eu esteja fazendo. Isso talvez possa alterar o curso do que eu estava pensando antes. Então, acho que eu preciso desse momento de solitude. Eu acho que o artista solitário, por vários aspectos, assim, porque existe uma dimensão do que você está pensando e não necessariamente é o que vai sair. Você tem que lidar com a sua expectativa. Existe uma expectativa geral e existe a sua própria expectativa. Então, acho que você precisa romper. Eu preciso romper sempre primeiro a minha expectativa antes de levar para uma expectativa geral, porque você já está preparado para uma segunda parte. E eu acho que a parte mais difícil é você lidar com a sua própria expectativa, assim. E a sua expectativa, ela é pautada também Pelo todo, né? Pelo todo, né? A gente não está livre dos julgamentos e comentários, né, da sociedade, né? Faz parte. Também. Exato. E você falou comentário da sociedade. Eu acho que a maior bônus e a maior dificuldade ao mesmo tempo é até meio paradoxal. É pensar que o poder de hoje com a internet, você acaba fotografando, você coloca isso seja numa rede social, o seu trabalho. O poder de crítica, a velocidade da crítica é muito mais instantânea, né? Exatamente. Talvez, eu acho que antes, sei lá, um tempo, se volta aí umas 40 anos, sei lá, até menos que isso, obviamente, você tinha os artistas no ateliê convidando os outros amigos e a galera vendo e discutindo isso. Antes disso, talvez ir para uma exposição. Mas antes disso, agora a gente já tem a linha da internet, né? A festa da internet, que gera uma primeira festa de crítica imediata, assim, muito rápida, muito instantânea, de qualquer parte do mundo. Que se você não souber lidar com isso, isso vai definir o seu futuro. Né? Exato. E eu acho que eu costumo até falar isso antes, né? Mas, tipo, parte do processo tem... Em 2023, eu falei num vídeo, assim, para a exposição, que parecia que a exposição que eu estava montando, o conjunto de obras, era quase como um álbum musical, assim. Que tinham faixas e que o nome da exposição como um todo era o nome do álbum e tudo mais. Eu enxergo exatamente dessa forma. Exato. Exatamente dessa forma. E é muito doido porque a gente tem que se preocupar. Quando eu converso com artistas, né, de outros músicos, amigos, assim, a preocupação da validação, né? Que é a validação instantânea que é da internet, que eu acho que é uma coisa que eu já consegui superar, do tipo, likes ou compartilhamentos ou críticas instantâneas que vem na internet, elas não podem definir a dimensão que é muito mais complexa de estar com um trabalho dentro de uma exposição ou aprofundamento de pesquisa, né? Sim. Tem um ponto muito particular do mercado das artes plásticas que, para mim, ainda é um desafio de entender, a construção dessas grandes marcas, né? E grandes marcas, eu falo, esses grandes criativos. E como o valor do seu trabalho ele é construído, tanto pela sua criatividade que está exposta naquele quadro, quanto pelo mercado que está ao redor. E esse valor é determinado, no final das contas, pelo valor da obra, sacou? O valor daquele quadro. E existe uma conversa que a gente tem começado a estabelecer agora sobre essa relação entre população preta, o luxo, como que a gente vê pretos criativos lá fora de forma muito bem posicionadas em lugares tão legais, Gabriel Moses, um Pharrell da vida, sacou? Tipo, como diretores criativos de grandes maisons, assim, de grandes marcas, e como a gente enxerga isso numa realidade brasileira, sacou? Que é uma outra realidade totalmente diferente, e a gente sabe que a nossa criatividade é mais rica do que qualquer outro país do planeta, assim. Falando estritamente sobre a parte comercial, assim, como que você, como artista, se sente nesse lugar e como que você se coloca confiante nesse lugar de falar assim, pô, beleza, mano, minha obra vai agora para Nova York e ela vai custar os milhares de dólares dela porque ela vale isso
Eu confio nisso, confio em tudo que está ao meu redor, e isso, para mim, faz parte da minha construção como artista. Isso faz sentido para você? Cara, faz sentido, mas existe uma. Eu lembro que na faculdade existiam umas discussões sobre arte e o institucional. Sim. Que é entender, eu acho que existe, é o que todo mundo fala, né? Tipo, a gente vai falar em jogo do mercado, tem gente que vai em jogo político e tudo mais. Eu acho que existe uma maneira de como esse mercado ele funciona, e esse mercado ele está ligado diretamente a outros mercados, a um movimento político e econômico fora do mercado da arte que impacta também no mercado da arte. Existe toda uma movimentação que não é exclusivamente só do mercado da arte, mas eu enxergo Exclusivamente só daquele artista. só daquele artista, existe de um movimento, existe de uma pauta, é como a gente são de várias conversas. Vamos dizer, existiu a pauta do Black Lives Matter, existiu a pauta sobre racialização e, consequentemente, não só nas artes visuais ou interesse do mercado das artes plásticas se voltaram para esse sentido, mas como um globo, como vários outros segmentos se voltaram para esse sentido também. Marcas de luxo fazendo parceria com pessoas racializadas, enfim. Acho que a maior dificuldade é entender também, não é uma dificuldade, mas é que é complexo mesmo, assim, você entender. Primeiro que a gente precisa as camadas de um jogo e de um mercado que não foi conformado para a gente. Exatamente. Acho que a primeira linha é você entender que a gente você nasce em um lugar específico onde a primeira preocupação é saber se você vai comer ou não, é saber se você vai pegar o transporte ou não. Então, como que você traduz isso? É como se, para várias pessoas ainda que me acompanham e do lugar de onde eu vi, agora elas começam a entender que isso é importante, mas como é que isso pode custar muita coisa, sendo que isso não alimenta... Não está alimentando a barriga naquele momento. Físico, né? Fisicamente falando. Fisicamente falando, o bruto, a realidade da coisa. É como que você transforma aquela ideia artística que é intangível, quase como se fosse uma fumaça para quem está ali necessitando de coisas básicas no dia a dia. Como que você transforma aquilo ali em coisas palpáveis, né? Exatamente. E a gente entende que essa pergunta ela é muito mais complexa a partir do momento que a gente nasce com essas segregações já sociais. Então, um determinado grupo da cidade já nasce com um catálogo da Lígia Clark e do Elliot Sica desde novo. Ele já é fomentado. O pai e a mãe já vai para exposições desde novo. Então, existem os códigos que ele já domina desde novo. Entender como funciona um agente, a instituição, o museu como agente. E você... tendo essa sacada, assim, do tipo, não sou só eu que vou agregar, eu não posso sair de um dia acordar e falar, pô, vai valer tanto, né? Sim. Existe uma série de fatores com que o seu trabalho vão, para a lógica neoliberal de mercado, vai adquirindo valor, né? Então, sejam as exposições que você passou, as coleções, acho que principalmente as coleções que o seu trabalho ele vai chegando. E é isso, são 1 milhão de coisas que dá para responder de maneira agora, mas tipo assim, coleções, Sim. exposições. Só que é isso, a dimensão do movimento de mercado, de precificação, de entender como funciona a galeria como instituição, enfim. Cara, é complexo quanto, assim como a discussão do capitalismo ela é para a sociedade, né, cara? Totalmente essa discussão do capitalismo e um ponto muito essencial, né, que é como a gente constrói inteligência emocional para lidar com esses espaços e construir relações positivas com todas essas pessoas, né? Sim. Porque Black Lives Matter veio de um movimento onde teve uma construção de dor muito grande. O movimento racial parte muito desse lugar. A construção dessas grandes marcas também vem a partir também desse lugar de dor, de questionamentos e reclamações muito justas. Mas, ao mesmo tempo, você como artista e também sabendo jogar esse jogo, a gente tem que saber como que a gente dosa a nossa presença
em lugares que vão construir também, que vão ajudar a construir nosso valor, né? Sim, sim, sim. Essa sua construção de inteligência emocional para circular nesses espaços vem da onde? Vem da sua família? Vem da sua irmã? Do que você entende como objetivo futuro? Como é que você tem literalmente o estômago para estar lá, porra, posicionado, feliz pra caramba e querendo fazer aquilo ali e querendo fazer com que aquele jogo vire? Cara, eu me liguei que existia uma performance. Esse é o ponto principal, né? Eu me liguei que existia uma performance e só que ao mesmo tempo que você tem um estalo que existe uma performance, algumas coisas elas só aconteceram. Eu não estou dizendo que teve movimentos que eu fiz que foram movimentos estratégicos e teve movimentos que eu fiz porque uma coisa levou a outra e as coisas aconteceram. Eu não sei se todo mundo consegue dizer que tudo foi estrategicamente pensado. Sim. Acho que não dá para você prever e se movimentar muito estrategicamente, cirurgicamente. Eu acho que O Gil fala isso, né? Que tem algum momento que o mistério e o acaso vão precisar trabalhar, né? exatamente. É quase que Lady Murphy, sei lá. Se tiver que dar errado, se tiver que acontecer, vai acontecer. E eu acho que é nessa curva que você se encontra. Cara, de uma certa maneira, eu sempre quis me posicionar em alguns lugares, assim. E aí, é isso que eu queria trazer agora também para você, que você começou falando sobre como funciona fora do Brasil, como a gente olha para fora do Brasil, como é que é esse movimento fora do Brasil e depois como é que a gente olha esse movimento no Brasil. Vamos dizer, a gente olha para os Estados Unidos. Você já citou Pharrell, o Gabriel Moses, que é um gênio também. Sim. A gente tem diversos criadores e como eles circulam. E a gente olhando do Brasil, a gente fala assim, caraca, genial, cara. O cara chamou um músico para fazer uma parceria, para criar uma capa ou para fazer uma collab com uma Louis Vuitton, Dior e tudo mais. Eu acho que em um dado momento do Brasil isso gerou um pouco de pé atrás, reticência sobre esse tipo de movimento, sobre essa interdisciplinaridade, tá ligado? De você se conectar com outros criadores. A gente aplaude muito o que acontece fora. Mas quando a gente faz aqui, a gente... Tem um certo tipo de receio. Do tipo... Um receio do comercial de quem está por trás ou um receio de insegurança artística? Para tudo. Vamos dizer, existe a imagem do artista, que ele só é o artista pintor, quase que romântico, o que eu estava falando antes, quase romântico, ele só é pintor e automaticamente não existe nenhum outro tipo de lugar que ele possa atuar. Porque, por exemplo, eu sou artista visual. A minha formação nisso era de artista visual. Então eu estudei teatro, eu estudei gravura, eu tive aula de teatro mesmo, aula de música. Então, por exemplo, eu sempre tive vontade, a pintura eu acho que é a minha maior linguagem de expressão, sim, mas eu me vejo também como diretor criativo. Gosto de olhar e conduzir, e quero conduzir em algum momento desfiles de moda, quero pensar, talvez, sei lá, se o Gil me convidasse um dia, eu pensaria toda uma direção criativa facilmente para o Gilberto Gil, para o Caetano Veloso da vida, assim. E eu sinto que é essa sua curiosidade de diretor criativo que faz com que você tenha sempre a vontade de circular, né? Exatamente. Porque se o mundo ele é completamente... É muito rico em... referências. Tudo, referência. Aquilo que... Cara, nada hoje, ao longo da história da arte, ao longo qualquer tipo da história da arte no geral, música, nada que a gente cria foi do zero. A gente teve que ver... Existem pessoas que assentaram o caminho para eu caminhar hoje. Então, sim, vieram pessoas antes de mim, assim, que estão aí produzindo. Rosana Paulino, Eustáquio Neves, grandes artistas que circularam, estavam produzindo, e outros artistas que não tiveram nem o direito de gozar, talvez, a vivência de poder... Pô, estou vendendo minhas obras de arte para poder viver disso. Eu acho que circular é importante, cara, porque você se torna mais criativo. Por que não você não olhar para um diretor de designer de moda para entender o que ele está fazendo? Quando eu olho para... Independente de quem ele seja, né? Independente de quem seja. Eu acho que essa que é a grande mensagem, assim, porque... Desculpa te interromper, porque eu acho que é um ponto muito interessante para
principalmente para criativos pretos, assim, sacou? Que tem vivências periféricas, que tem uma emoção muito grande para criar e acaba passando por alguns desafios criativos que são naturalmente são naturais assim ao longo da sua vida, mas existe uma necessidade desse criativo sair da sua bolha, seja qualquer que ela seja, e circular, sacou? E circular, é claro, com muita atenção e postura, mas de peito aberto para você saber quem você é de verdade, saber o seu propósito criativo e artístico, mas ter um olhar e um aperto de mão para qualquer tipo de criativo que esteja ao seu redor, para você absorver aquelas ideias, sacou? Daquele território, seja ele agressivo ou não, sacou? Mas você tem que estar lá, você tem que passar por esse tipo de desafio, sacou? Exato, porque, vamos dizer, a gente fala muito, a gente é brasileiro, e eu acho que a nossa maior complexidade é lidar com o dissenso político, é lidar com as discordâncias dos extremismos, até na contemporânea, do próprio Brasil, porque, enfim, o Brasil ele é muito complexo em cultura, em musicalidade. Só para não fugir muito, mas recentemente eu vi um vídeo de um moleque que ele coloca a mesma música sampleada com Isso é genial. A diversidade cultural e musical de cada região do Brasil. Então eu fico pensando, o regionalismo do Brasil ele leva a gente para vários lugares. Então assim, acho que isso que você falou, a gente tem que estar aberto a circular e estar receptivo a essa circulação. Porque da mesma maneira que... Cara, eu me considero muito aberto, assim, eu sou meio desconfiado, mas eu sou muito aberto ao mesmo tempo. Porque a minha dúvida é sobre... mesmo que é muito mais fácil você conhecer quem é o seu algoz, o seu inimigo, vamos dizer, eu só não daria com um grande extremo meu político. Mas ao mesmo tempo eu sou curioso para esse meu extremo político, porque esse meu extremo político ele também é detentor de uma utopia. Exatamente. Por que eu não posso pensar... se eu tenho uma utopia de progressismo em termos culturais e de como agente da cultura, o outro lado também tem um utopismo. Eu tenho que entender que é uma utopia. Então, eu sempre olho para o meu oposto, não de... Eu sei que ele é meu oposto, mas eu olho com curiosidade para entender como é que ele chegou nesse ponto utópico, porque é uma utopia. Como que ele consegue acreditar naquilo ali? Exatamente. Num lugar totalmente diferente do que eu acredito. Exato. Então, o exercício que eu faço até com pessoas mais próximas, vamos lá, que a gente teve uma ascensão do conservadorismo muito rápida. Ele sempre existiu, mas por que a gente parou de falar com as pessoas, familiares próximos durante as eleições? Todo mundo parou, eu parei, se afastou. Mas depois de um tempo eu comecei a entender que, caraca, eu vou conversar talvez com um amigo ou um familiar mais próximo. Vou tentar entender, vou provocar mais para entender como é que ele chegou nesse aspecto. Não como pesquisa social antropológica, mas para entender mesmo por que eu cresci, nasci, vivi, consumi em alguma instância as mesmas coisas que ele, mas como é que ele foi para esse lugar e eu fui para esse lugar. Sim. Essas são as minhas inquietações. Acho que circular, cara, é além de se posicionar. Acho que você faz isso também muito bem, inclusive. Acho que circular, e a gente tem amigos que fazem isso muito bem. Circular é além de se posicionar com as marcas ou com o trabalho. Isso é o que vai vir qual é a palavra? Vai vir porque tem que vir, é natural, é a extensão. Mas eu digo circular até como reconhecimento político, de onde você não quer estar, onde você não faz parte e onde você quer ir. Entrando num lugar um pouco mais pessoal, familiar, assim. Tu tem artista na família? Tenho. Mas que se reconhece como artista? Agora sim, tem. Agora sim. Agora sim. Mas a tua construção de infância, assim, quando você começou a querer pintar, você se inspirou por referências externas ou você tinha alguém ali no seu entorno que Tem alguém no meu entorno, que era mais minha irmã. A sua irmã? Ela já pintava? Já, desenhava também. Qual era a diferença de idade de vocês? 7 anos? 7 anos, então. Então, mas aí foi... 7 anos, tem um gap, 7 anos. Pô. Então, a sua primeira referência preta como artista foi a sua irmã que estava ali perto? Porque, tipo, eu falo isso constantemente, né? Eu acho que a primeira... Como a proximidade da criação dos pais acaba se delegando aos irmãos, né? Quando os pais saem, isso em famílias pretas, assim. Eu passava muito tempo
com as minhas irmãs, então, tipo, meus irmãos também, mas eu assistia muito filme. Uhum. E aí minha irmã também desenhava bastante, tipo, e aí, curiosamente, eu acho que isso sempre ficou ali muito presente, eu comecei também a desenhar, assim. Sim. Então, eu tive essa referência muito internamente desde novo, e é muito doido como se a gente fosse parar, só hoje a gente consegue entender que aquilo ali já era uma, de fato era, tem um artista, né? Pô, isso é louco, assim, né? Porque isso é uma parada que eu tenho pensado muito, assim, sobre essa relação de o que é ser especial, o que é quase praticamente ser um milagre, assim. Eu tenho, conversei com o Gabriel Mota, conversei com outras pessoas também, eu tenho muito essa visão na minha mente, assim, caralho, como que a gente ainda tá conseguindo, tipo, tá vivo, feliz, fazendo esse trampo artístico que é quase não, é uma utopia, porque por mais que seja extremamente merecedor e você precisa estar nesse lugar, cara, se a gente parar para analisar de forma muito rasa a sua criação, de onde você veio e até onde você está agora, com 31 anos de idade, expondo no Arte Rio e daqui a pouco fazendo uma residência em Nova York, isso é tipo assim, uma agulha no palheiro que não deveria ser, sacou? Sim, sim. Porque, e ao mesmo tempo, a nossa cidade, ela provoca muito isso na gente, né? A gente bota o pé na rua, no centro da cidade, a gente vai cruzar com, sei lá, com 15 homens pretos em situação de rua, até a gente pegar o metrô da Carioca, sacou? Exatamente. Você sente que você é um cara especial? Caraca, cara. No sentido de que você usou a primeira palavra milagre, não foi? É. Quase que um milagre, é porque isso me faz pensar no dom. Que dom? Ah, do dom. O dom é como se... Que você nasce, né? É, que você... Aí você perguntou se eu me sinto um cara especial? É. Cara, eu me sinto um cara especial. Eu me sinto um cara especial. Só que esse cara especial, ele também... Ele construiu esse lugar. E não foi só... Que é aquilo que a gente falou, foi um posicionamento também para chegar... eu tive escolhas e caminhos que impactaram nesse lugar de especial. Só que eu tenho, ao mesmo tempo, eu não tenho problema em falar não, tipo, nesse lugar de especial, mas eu sinto que talvez, será que esse lugar de especial ele faz recorte ou não? Eu tô jogando mesmo assim, porque não dá para dar uma dimensão de responder. Ao mesmo tempo que eu me sinto um cara especial, será que esse lugar de especial, talvez esse milagre, coloca a gente faz recorte para possíveis outros milagres ou outras pessoas especiais. Ou é porque você, para mim, pressupõe uma cadeia, né? Do tipo, é quase que, quando a gente fala Santíssima Trindade, a gente coloca quase que num lugar de importância enquanto existe um lugar que não é. Eu sinto que é um pouco desse lugar, mas pensando criativamente e artistas que têm as suas vivências, a sua cor da pele e estão em lugares de destaque, eu sempre me pergunto isso, assim, sacou? Tipo, claro que tem, escolhas, mercado, pessoas que, te apontam e te puxam e te colocam naquele lugar, mas será que é só isso, tá ligado? Será que espiritualmente não existe alguma luz diferente? Ou será que de repente isso é só uma grande viagem, né? Porque o dar certo ou dar errado também é uma questão muito linear, sacou? Porque, beleza, a gente fala que a pessoa que está na fama, que está lá no holofote deu certo, mas de repente o artista que está ali fazendo todo dia com uma outra perspectiva também deu certo e tá tudo certo, sacou? Exato. Mas eu acho que esse dar certo no final das contas é você estar vivo fazendo aquela parada. Então, isso pra mim é um milagre, sacou? É isso. Cara, eu acho que isso é um milagre mesmo. Eu acho que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Eu acho que tem eu nunca vou esquecer disso, acho que é a primeira vez que eu falo isso com alguém gravando, tá? Teve uma pessoa que passou pela minha vida que ela virou e falou assim: cara, parece que você tem a estrelinha do Mário. Tipo, isso... cara, pra você ter ideia, isso foi... Antes de morar na França, de estudar na Sorbonne, ela virou e falou assim, muito antes mesmo, falou: cara, eu tenho a sensação que você tem a estrelinha do Mário. Quando ela ver, eu vou falar o nome dela, mas ela vai ver, ela vai dar esse estalo. E isso sempre ficou na minha cabeça, assim, tipo, caraca, por
que eu tenho estrelinha do mar? E qual o sentido da pessoa estava falando? E essa pessoa, a gente tem uma amizade muito incrível, assim. Ela era uma mulher de uma outra camada social. Eu era da UERJ, tipo, de Caxias, e ela, pô, Leblon, vendo o mar. E ela, uma grande criadora, ela virou e falou assim, cara, você tem uma estrela do mar. Mas como assim? Ela, tipo, você tem a estrela do mar contigo. E eu nunca consegui. Só que aí, anos depois, assim, eu fui pra França, eu voltei, a gente se encontrou, conversou de novo, e a gente se acompanha muito. E ela fala, tô te falando, tipo, tu tem uma... Eu acho que tem uma porcentagem de dedicação, uma porcentagem de talento, aí o dom, talvez, e uma porcentagem de... Ambiente também, né? Sorte, lugar certo, na hora certa, isso acontece também. E eu acho que essa pergunta que você fez, dentro do milagre, de tudo que a gente falou, que é genial mesmo, assim, que eu vou ficar pensando muito sobre isso, isso faz a gente pensar que qualquer artista ou qualquer pessoa que esteja trabalhando muito, cansativamente, todos os dias, é que não comparar processo e trajetória é a melhor coisa para a saúde mental, porque existe uma série de fatores que nem mesmo Matisse, o Van Gogh, que não vendeu nada, ou que fez sucesso tardiamente, ou... Cartola, né? Cartola. A gente ainda vê isso como atores que saíram de Cidade de Deus e não conseguem se estabelecer financeiramente. São 1 milhão de fatores que a gente sabe, dá para dizer que é político, mas existe, além do fator político, outras coisas que divina, colaboram, né? Exatamente. E para finalizar, Lian, tipo, é uma pergunta que eu tenho trocado também com alguns amigos do mercado, assim, que tem essa coragem de se posicionarem como criativos, sacou? O mais difícil quando a gente relaciona tempo e trabalho, e passado, presente, futuro, o que a gente imagina do nosso legado para frente, né? Claro, sempre com aquela perspectiva do futuro é ancestral, mas eu acredito muito na mentalidade do futuro é autoral, né? Tipo, da gente ter a capacidade, da gente assinar as nossas obras, ter nossas empresas, montar nossas produtoras, escrever nossas histórias com a nossa caneta e aí sim você construir esse futuro a partir da sua autoralidade, né? Sim. Artisticamente, criativamente, profissionalmente falando, assim, como é que você se enxerga no futuro? Você é ansioso ao ponto de ficar pensando o que vai ser o Elian daqui a um tempo, ou você está muito preso ao presente e quer viver esse tempo de agora? Eu acho que eu estou 100% no presente, mas eu tenho os meus desejos para o futuro, assim. Eu tenho os lugares que eu quero chegar, as relações que eu quero possivelmente criar. Acho que você pensa minimamente em legados que você possa deixar, até para você mesmo, assim, e para os mais próximos de você, que não tiveram a oportunidade que eu estou tendo. Eu estou 100% no presente, porque é o que dá para fazer agora, e o futuro ele acaba sendo projeção, e a projeção, são só projeções. Eu gosto muito de pensar na frase do Childish Gambino na série Atlanta, que ele fala: pessoas pretas não têm tempo de investir, porque o investimento... Eu estou com fome agora. Eu estou com fome agora, eu não vou me alimentar daqui a 2 anos. Né? Exato. Só que eu acho que agora a gente pode começar com um grupo de pessoas racializadas, não só nas artes plásticas, mas na música, mas pessoas pretas que estão começando a colecionar, a gente pode começar a investir, pensar no futuro através de investimento. Ou seja, assim como nos Estados Unidos tem fundos de pessoas pretas começam a pensar coleções, acho que a minha preocupação para o futuro é de, cara, se continuar sendo consistente, continuar fazendo um trabalho de excelência, continuar agregando valor para os meus pares e entender que o meu trabalho, para o meu trabalho acontecer, existem outros agentes que estão ali. Eu quero que as pessoas parecidas comigo, os meus pares, sejam esses agentes, como colecionadores, diretores de museu, porque são essas pessoas que vão salvaguardar o futuro do meu trabalho, assim. Incrível. Incrível. Obrigado, meu amigo. Nossa, um monstro. Porra, tá maluco. Tá pra Nova York, pô. Tá maluco. Tem que respeitar o cara. Aí, muito bom, né? Bora fazer foto.
Get it from her eye.